Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de segunda. Dessa vez com uma pauta curta novamente. Nós temos aí 5 projetos em pauta para essa quarta-feira. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que, mais uma vez, teremos que justificar aí a nossa pouca necessidade de explicar muitos projetos, porque nós temos mais uma vez, infelizmente, uma pauta esvaziada, com pouco conteúdo, uma baixíssima produção legislativa dos nossos vereadores, infelizmente, mais uma semana. Mas tá tudo bem, cá estamos, vamos produzir, vamos comentar, vamos falar sobre os eventos que a nossa maravilhosa Câmara Municipal está produzindo, não é? E além disso, vamos comentar também algumas cosiquinhas que aconteceram essa semana e que nós temos que mencionar aqui, né? Vindas da Prefeitura, de autoria do senhor Prefeito Municipal, né? Boa noite, dona Janete, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A senhora sabe que a companhia da senhora é sempre muito boa e comente aqui se a senhora teve alguma atualização do seu atendimento, se teve algum posicionamento da Secretaria de Saúde, nos avise também, né? E vocês sabem, o comentário de vocês é sempre bem-vindo. A gente está aqui para comentar a pauta legislativa, então a ordem do dia da Câmara de Vereadores e também os principais fatos políticos da cidade. Então, o comentário de vocês é sempre importante, é a participação que ajuda que a gente possa ter cada vez mais comentários, possa falar um pouco mais sobre a política da cidade aqui, beleza? Então, para que a gente possa começar, eu quero começar pelos assuntos da Câmara, né, que a gente já tem aí por tradição falar deles, e comentar que a sessão dessa quarta-feira, ela começa com um ato solene para a outorga do diploma Mulher Cidadã, né? A gente está aí às vésperas do Dia da Mulher, então tem esse ato solene conforme um decreto de 2004. Na sequência, vai usar a tribuna livre, aquele espaço onde os munícipes, as entidades podem usar para poder falar de temas diversos, e será ocupado pela senhora Maria Aparecida de Siqueira, advogada e presidente da ONG Espaço Mulher, que vai falar sobre o tema Lutas e Conquistas das Mulheres ao longo do tempo. Então, a gente percebe aí que tem um grande apelo pelo Dia da Mulher, né? Então, o diploma da Mulher Cidadã e depois a presidente da ONG Espaço Mulher. E aí entramos, de fato, na ordem do dia, né? E o primeiro projeto, o projeto número 8 de 2023, então ainda do ano passado, é um projeto do vereador Dude e que institui o selo Empresa Amiga da Mulher. Então mais um assunto na pauta mulher, né? Esse mês de março aí, que tem o Dia Internacional da Mulher, e vem um projeto do Dude, mais uma vez, com pautas temáticas e dessa vez com o selo Empresa Amiga da Mulher. Eu, claro, li o projeto de lei está aqui, né? E percebi que no modelo dos outros selos que já existem da cidade, como por exemplo as empresas amigas do esporte e por aí vai, o projeto de lei segue a mesma linha, visando aí as empresas que tomem medidas a favor da mulher. Como, por exemplo, né, ele estabelece os critérios da empresa interessada em obter o selo. Ela fala que a empresa tem que destinar vagas específicas para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, observado eventual percentual estabelecido por órgão regulamentador competente. A minha dúvida aqui fica em relação a como vai se dar isso. Vai ser encaminhado pela prefeitura ou
pelo judiciário quando acompanha esses casos de violência doméstica e aí destina essas mulheres para uma oportunidade no mercado de trabalho, ou a mulher tem que se autodeclarar, né? Eu acho que isso é um tanto quanto vexatório, caso seja a autodeclaração, e se for o encaminhamento do Poder Judiciário, é uma tentativa de criar essa independência a partir do próprio trabalho com a mulher. Depois, promoção de um ambiente de trabalho seguro, inclusivo e livre de violência ou discriminação de gênero. Isso aqui é o famoso chover do molhado. A Constituição brasileira já diz que nós temos que ter um ambiente sem nenhuma violência ou discriminação de gênero. Depois, manutenção de parcerias com organizações especializadas no atendimento às vítimas de violência doméstica ou familiar, visando oferecer suporte adequado às colaboradoras. Ótimo, né? É bom que se tenha esse tipo de iniciativa para ajudar. Eu pergunto como isso vai se dar, porque a maioria do atendimento é feito, né, pela própria prefeitura, pelo Poder Judiciário. 4. Realização de campanhas de conscientização interna sobre a importância de se combater a violência contra a mulher. Ótimo, campanhas dentro da própria empresa para que isso aconteça, né? Tenha a maior conscientização. Então, vem aí esse selo, eu acredito que o selo seja aprovado, não vejo dificuldade para o vereador aprovar esse projeto, né? Então, eu acredito que ele vai ser aprovado até por unanimidade, devido até às vésperas aí do Dia da Mulher, essa grande movimentação aqui. Toda a pauta da ordem do dia da quarta-feira está voltada para a mulher, tem uma grande temática discutida aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver uns comentários aqui antes do segundo projeto de lei. A dona Janete disse: até agora não tive nenhuma posição da Secretaria de Saúde, mas em ano de eleições milagres podem acontecer, né, amigo? É verdade, dona Janete. Pode acontecer muita coisa em ano de eleição. Nilza, boa noite, chamei sem querer. Nilza, se quiser entrar é só falar. Você sabe que, especialmente pela pauta aqui, tive esse final de semana muita reclamação, tá, Nilza, do postinho do Meia Lua, do atendimento, de como da atenção despendida aos munícipes lá, a demora no atendimento para variar, né? Então é a sua área aí, acho que você pode dizer bem, você esteve lá inclusive, e agora eu tive amigos que mandaram mensagem dizendo: olha, tá difícil demais o Meia Lua, né? Vamos lá, o segundo projeto de lei é uma alteração que as vereadoras Maria Amélia e Sônia Patas da Amizade propõem fazer no decreto legislativo que dispõe sobre a Procuradoria Especial da Mulher como órgão da Câmara Municipal de Jacareí. Então elas propõem mudanças na Procuradoria Especial da Mulher, especialmente normatizando um pouco mais, né? Colocando as vereadoras interessadas, dizendo que funcionárias do gabinete da vereadora que estiver como procuradora ali como procuradora especial da mulher, ela não pode ser membro da procuradoria. Então, um jeito aí de evitar que o beneficiamento, né, do próprio gabinete da vereadora que esteja ocupando, colocando a precedência das mulheres a participar da procuradoria e colocando realmente novas normas, né? Colocando normas, deixando isso um pouco mais claro. Nada que seja uma grande discussão, é mais uma regulamentação do que algo que seja discutido para fora da Câmara Municipal, né? Mas, de novo, está na temática mulher. São duas vereadoras alterando um decreto legislativo que já existe, falando sobre a Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria foi criada em 2022 e aí, nesse tempo de funcionamento, as vereadoras podem ter entendido que precisavam um pouco mais de regulamentação e estão fazendo isso agora. Muito bem, é bom que se organize a casa, né? Vamos lá, Nilza. Sim, dá uma tristeza a saúde do Meia Lua. Nilza, eu tive reclamação direto daí, mas a gente sabe que a reclamação não é só daí, né? Tem sido da cidade inteira a reclamação em relação à saúde, o atendimento péssimo.
No terceiro item, meus amigos, nós temos 5 itens na pauta dessa semana. E o terceiro item a gente já comentou antes e já falamos dele na semana passada. É a discussão do projeto de lei do vereador Hernani Barreto, que estabelece a obrigatoriedade da adoção de dispositivos de tratamento de necrochorume no município de Jacareí. Esse projeto tem sido discutido já há várias sessões, ele já sofreu emenda, ele já sofreu questionamento por parte da Comissão de Constituição e Justiça, e aí ele vai e volta, e aí tem uma análise do jurídico a cada sessão, tem essa discussão entre as comissões novamente. Então, mais uma vez, se eu não me engano, é a 5ª vez que entra na ordem do dia a discussão única do projeto de lei do vereador Hernani. É um projeto de já 2022 e está aí tramitando há quase 2 anos na Câmara Municipal. Já demos, já dei a minha opinião, os comentários sobre o projeto, um projeto que vale a pena ser discutido, especialmente do ponto de vista ambiental, né? O tratamento do necrochorume, para que ele não atinja o lençol freático, contamine o lençol freático, dá algumas disposições. E o mais importante, eu considero que não é um projeto que vem por imposição. É um projeto que levantou uma temática pouquíssimo discutida, mas é um projeto que se coloca e dá prazo para que as instituições públicas ou privadas se adequem a essa nova lei. Não é nada, olha, é para já, é para agora, uma necessidade urgente. É necessário, mas ele não vem imposto. Ele vem colocado com, digamos assim, razoabilidade, né? É um projeto muito razoável. É importante o projeto e é razoável do ponto de vista da aplicação. Depois, meus caros, o 4º e o 5º ponto da ordem do dia dessa quarta-feira são 2 votações secretas, 2 votações de título de cidadania, né? Uma do vereador Hernani Barreto, uma do vereador Dr. Rodrigo Salomão. Ambos concedem título de cidadania a algum munícipe que tenha um trabalho relevante na cidade e que não nasceu em Jacareí. Como eu expliquei para vocês na semana passada, a votação do título de cidadania é secreta, né? Não é pública, não é aberta. Os vereadores recebem a informação, recebem o histórico daquela pessoa que o autor do projeto deseja homenagear com o maior título, né? A maior honra que a gente pode dar para alguém que não é da cidade, que é equiparar a pessoa de fora a nós, jacarienses de nascimento. Mas quem sabe quem é a pessoa é o vereador, né? A votação permanece em sigilo e, caso ela seja aprovada, o autor do projeto, o autor dessa homenagem, lê esse histórico, revela quem é a pessoa. Caso não seja aprovado, mantém o sigilo e aí nós não sabemos quem é aquele que foi rejeitado o título de cidadão jacariense, né? Então, nós temos essas 2 votações na sequência, é o 4º e o 5º ponto da ordem do dia dessa semana. Completando os 5 itens, né? E a gente pode revisar aqui. Tem bastante a temática da mulher por ser essa semana, né? O dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Primeiro, o ato solene do diploma Mulher Cidadã. Depois, a presidente da ONG Espaço Mulher vai discursar. O projeto de lei do DUDE, criando o selo Empresa Amiga da Mulher. As vereadoras da casa alterando as normas da Procuradoria Especial da Mulher. E, mais uma vez, a discussão do necrochorume, que está aí já indo e voltando a várias sessões. Depois, a votação secreta de 2 títulos de cidadania. Isso resume a sessão de Câmara dessa quarta-feira. Eu acredito que não será uma sessão longa, não será uma sessão com muita discussão. Então, nós vemos aí que a pauta com 5 itens, ela fica bem resumida, ela fica bem abreviada. Infelizmente, né, talvez nós pudéssemos ter mais assuntos a serem discutidos na nossa sessão de Câmara.
Mas aí eu quero trazer dois fatos, né? Eu quero trazer dois itens aqui que são do município, né? Um deles é que a prefeitura, né, todos nós aí, nós já recebemos ou estamos recebendo aí o carnê do IPTU e logo chega também o da taxa de lixo. Mas algumas pessoas se anteciparam, viram isso pelo site da prefeitura e perceberam que está com 50 e alguma coisa, não lembro o percentual correto, 50 e tantos % de aumento na taxa de lixo em relação ao ano passado. Isso pegou as pessoas de surpresa, né? As pessoas estranharam, né? As pessoas estranharam que isso tenha surgido e aí então foram para a TV, foram para a vanguarda, né? Aí então a prefeitura foi provocada, foi procurada para dar uma resposta e o prefeito apontou que o acumulado da inflação foi muito grande e tem um dispositivo da lei que diz que se o município subsidiar até 95% dos custos, a prefeitura tem que parar de subsidiar e fazer com que esse percentual diminua. Então, o prefeito argumentou que ele não deu aumento na taxa de lixo. Ele apenas retirou parte do subsídio que a prefeitura dá à taxa de lixo. Bom, no fim das contas, com essa explicação ou sem essa explicação, nós vamos pagar mais caro. A taxa de lixo, sendo aumento real ou sendo retirada de subsídio, que também é pago por nós, vai aumentar o valor da taxa de lixo desse ano. É muito preocupante a gente ver que, especialmente em ano de eleição, né, aumente o valor da taxa de lixo, os munícipes vão pagar o IPTU, vão pagar mais caro na taxa de lixo. Só que o que me preocupa é o seguinte: qual é a qualidade desse serviço que nós temos na coleta de lixo em Jacareí? Se nós voltarmos alguns meses no tempo, então aí vamos pegar segundo semestre de 2023, nós temos um problema muito grande. Nós tivemos greves, nós tivemos paralisação na coleta de lixo de Jacareí. E aí a gente fala, ué, mas espera aí, se nós temos greve e a empresa estava acusando a prefeitura de não fazer a contento, não fazer adequadamente os repasses mensais que a prefeitura faz para a empresa de coleta de lixo. Então, isso acabou resultando em não pagamento salários e benefícios dos funcionários, resultou em greve. Então, para o usuário final, o serviço teve uma grande queda de qualidade. Porém, agora a prefeitura vem dizer que, olha, a gente vai ter que parar de subsidiar e vocês que paguem, né? Ou seja, transferiu a conta para os munícipes. Só que os munícipes, se pudessem avaliar o serviço, eu acredito que não estaria entre os melhores avaliados da cidade. E agora a prefeitura reduzindo o subsídio da empresa, que ela já não pagou ou pagou muito mal no último ano, resultando em greves, em paralisações, e o lixo ficando acumulado na porta das pessoas, agora a pessoa ainda, todos nós, ainda teremos que pagar mais caro por esse serviço que não tem sido de qualidade, e eu acredito que a grande responsável, duplamente responsável por isso, é essa gestão meia boca que nós temos. Ou ela não paga a empresa, ela deixa de pagar, deixa de fazer repasse e isso gera greve e o lixo fica acumulado na nossa porta, ou no ano seguinte, essa mesma gestão meia boca diminui o subsídio e obriga que todos nós paguemos mais caro num serviço que não está satisfatório, que não está a contento. É absurdo a gente ter que aguentar essa gestão fazendo mal para a cidade, né? Porque uma hora ela não paga a empresa, outra hora ela cobra mais caro da gente. Até quando a gente vai ter que aguentar isso? Esse ano de eleição, a gente pode mudar isso. A gente tem a oportunidade de mudar esse grupo meia boca que está à frente da gestão de Jacareí. É ridículo a gente pensar nisso.
No último ano a gente teve greve porque a prefeitura não pagou direito à empresa. No começo desse ano a prefeitura cobra mais da nossa taxa de lixo. Vamos deixar isso bem registrado aí. E por fim, o que eu queria falar é sobre o projeto de lei do Executivo, então vem da Prefeitura, número 3 de 2024, que reajusta o vencimento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração pública direta e indireta do município de Jacareí. E aí eu vi aqui que o meu xará, o Vinícius, colocou: talvez, se aprovado nas comissões, vá para votação o aumento de salário dos servidores no percentual de 4,62. Vinícius, eu quero comentar sobre isso, né? O nosso prefeito mandou para a Câmara, em regime de urgência, a aprovação de 4,62% de reajuste para os servidores. E aqui a palavra correta é essa: reajuste. Não existe aumento real para os servidores municipais. E eu quero ler a própria mensagem que o prefeito mandou para a Câmara. Um trecho dela, não se preocupem, não vai ser longo. Esse projeto de lei visa conceder reajuste de 4,62% a partir de 1º de março de 2024 aos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração pública direta e indireta do município de Jacareí. E aí vem o parágrafo que eu considero aqui o mais importante. Destaca-se que o percentual acompanha o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado dos 12 meses de 2023. Indicador este que mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população, fechando com alta acumulada de 4,62. Ou seja, o município escolheu um índice apenas, um índice isolado, e se baseou toda a sua decisão de gestão para os servidores em um único índice e está colocando esse reajuste. Ou seja, 4,62 de reajuste é, olha, o IPCA do Brasil foi esse, então a gente vai colocar esse índice aqui e passa a régua. É o que a gente tem, né? Será que esse ano a gente vai ouvir a vereadora do mesmo partido do prefeito dizendo que é isso ou nada? Será que a gente vai ter que ouvir isso de novo? Porque isso aqui não é nem aumento real. Tem 0 de aumento aqui. É no máximo a correção do que variou os preços de um ano para o outro. Mais nada? Não tem mais nada para oferecer, né? E aí depois vem o seguinte: em relação aos servidores que compõem o quadro de pessoal do Magistério Público de Jacareí, o padrão de vencimento será reajustado em 4,62 também, mas a partir de janeiro de 2024, né? Ou seja, 2 meses antes daquilo que está se propondo para os servidores em geral. Acima do percentual determinado pelo governo federal, que definiu o aumento do piso nacional dos professores, com jornada de 40 horas, para 3,62. Rapaz, como a prefeitura é generosa. Vai dar 1% a mais do que o piso nacional dos professores. Não dá, né? Isso é absurdo. E aí eu queria lembrar vocês o seguinte: primeiro, esse aumento não é aumento, né? É um reajuste apenas a partir do IPCA. Segundo ponto, alguns dias atrás eu falei com vocês aí sobre o orçamento que a prefeitura mandou para a Câmara Municipal. E lá estava apontado, e isso se repetiu também agora na votação da prestação de contas do prefeito. Lá indica que o gasto com o servidor público municipal em Jacareí está em 34%, sendo que o município pode comprometer com o servidor público municipal até 54%. Ou seja, existe uma margem de 20% do orçamento do município
para que o prefeito decida. É uma decisão política, não é só técnica. Porque reajustar pelo IPCA é ridículo. Um único indicador não pode basear toda a decisão. E é isso que a prefeitura está fazendo. Se a prefeitura se comprometer realmente com a valorização salarial do servidor, e é claro, o salário é só um dos aspectos para valorizar o servidor, ela não faria essa vergonha de oferecer apenas o IPCA, o percentual do IPCA. Por quê? Porque ela pode trabalhar dentro dessa margem de 20%, dos 34% aos 54%, que é o limite prudencial que a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe aos municípios. Jacareí tem margem para trabalhar. Ou seja, se o município passasse de 34% do comprometido com o orçamento para funcionalismo e aumentasse apenas 1,5%, chegasse a 35,5% ou 36%, 2% dessa margem, o percentual de aumento real ao servidor seria visto. Mas a prefeitura toma a decisão política de ignorar aquilo que o servidor precisa, que é pelo menos ter um aumento real, não só o seu reajuste a partir do IPCA. Eu repito, isso é ridículo e é uma decisão política. O município de Jacareí tem condição de aumentar o salário do servidor, valorizar o servidor público nesse aspecto, mas decidiu não fazê-lo e vai fazer o reajuste apenas pelo IPCA. Isso é lamentável que a prefeitura tenha decidido dessa forma, né? Se fosse considerar essa possibilidade e a gente não extrapolasse nada, vamos considerar subir 6% desse percentual e a prefeitura em 4 anos tivesse subido 1,5% dessa margem que ela tem para trabalhar do seu orçamento para poder valorizar o servidor do ponto de vista salarial, ela teria subido em 4 anos 6% do seu próprio orçamento, ou seja, acima da inflação, acima do IPCA, e poder mostrar ao servidor que no fim do ano, ou na virada do ano, ele teria realmente algum orçamento a mais em caixa. Ele veria essa valorização acontecendo na prática, né? Não só a partir de um índice, como eu disse para vocês, é insuficiente para basear toda a decisão, que é uma decisão política, de não reajustar devidamente o salário do servidor. Porque nesse caso está dando tão somente o reajuste, não tem nenhum aumento, sendo que pode dar o aumento para o servidor. Então, eu deixo aí a minha opinião e a minha discordância em não valorizar o servidor público municipal em um aspecto, que é o salarial. O outro é a dignidade com que o servidor tem que ser tratado e não com achaque, não com reclamação, não com falar que o servidor público municipal ele não é selecionado por vocação, ele é só selecionado por concurso. Então, eu discordo totalmente e acho que, como a minha amiga Nilza está dizendo aqui, essa gestão precisa ser mudada com urgência. E não é só isso, tem que ser mudada a partir da prática, não tem que ser mudada a partir de um discurso bonito, porque nem no discurso está ficando bonito, né? É péssimo, inclusive é péssimo. Meus caros, a nossa pauta, como eu disse, foi curta. Eu trouxe esses 2 itens, que é o aumento da taxa de lixo que a gente vai pagar nesse ano já, não é nem para o próximo ano, né? É esse ano, é mês que vem, até o dia 15 de abril. Ah, e tem um detalhe sobre a taxa de lixo. A prefeitura ofereceu que quem pagar até 15 de abril tem o gigantesco, o maravilhoso desconto de 5%. Ela aumenta 50%, mas ela diz que se você pagar tudo de uma vez, você tem um desconto de 5%. Aproveite. Está sempre aberto aqui para que vocês possam comentar, colocar a opinião de vocês, fazer pergunta, né? A gente já falou da pauta, falou sobre esses 2 tópicos, que é o aumento
de 50% na taxa de lixo e o reajuste de 4,62% apenas para o servidor público municipal. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, reclamar, fazer pergunta, se quiser entrar aqui também e falar comigo, está à disposição. E mais uma semana eu fico triste que a nossa pauta tenha sido tão curta, tão encolhida, né? E a gente não poder fazer aqui um debate um pouco mais elaborado sobre esses itens que os vereadores discutem toda semana e que é a tarefa deles. Trazer discussão política, trazer a discussão para o município de Jacareí em diversos aspectos, diversas áreas, né? Mas, infelizmente, não é o que aconteceu. Eu acredito muito que de fato, servidor público desvalorizado. Se tiver os servidores que... deixa pra lá. É uma discussão que é uma decisão política do prefeito de não valorizar o servidor. Eu acredito que a Câmara Municipal, uma Câmara Municipal forte, pode atuar bastante no desenvolvimento da cidade, não é? Ela pode pensar a cidade. O legislador, o vereador, ele tem as ferramentas para discutir com a população abertamente quais itens ela quer que isso desenvolva. Mais do que isso, ele também tem o poder de indicar para o executivo, indicar para a prefeitura onde as coisas devem acontecer. E não só ficar seguindo a pauta daquilo que vem, né, direto do executivo. Isso não deveria acontecer. Beleza, meus caros? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que na próxima semana a gente tenha uma pauta mais extensa, uma pauta que gere discussão. E meu direct, eu vou postar logo aqui o nosso papo de segunda. Eu espero que vocês comentem, discutam e a gente possa falar um pouco mais sobre a política pública municipal. Eu também queria falar para vocês sobre o meu projeto, o Jacareí Sem Fome, que já há um pouco mais de 10 anos arrecada alimentos para doar para as famílias que precisem, né? Então todos os meses eu faço essa arrecadação nas 2 primeiras semanas, doação de alimento, pode doar Pix, vocês podem divulgar isso para os amigos para que mais pessoas possam participar e também trazer as pessoas que precisem, porque, né, a gente pode não chegar a todo mundo e toda semana chega pedido desse. Eu esperava que cada vez menos tivesse pedidos, mas não é o que a gente vê em Jacareí. Tem cada vez mais pessoas precisando de ajuda. Então, fica aqui meu apelo, fica aqui meu pedido. A gente ainda está em período, né? Estamos aí arrecadando, fazendo os pedidos, arrecadando os alimentos, alimento ou Pix, como vocês acharem mais fácil, e pedindo também para que vocês divulguem o nosso Jacareí Sem Fome. Fiz uma postagem hoje, deixei fixa no topo aqui do Instagram, para que a gente possa sempre ver e ter um acesso fácil à informação de como isso vai acontecer, né? Então peço a ajuda de vocês para que a gente possa levar alimentos para as pessoas aqui e fico sempre à disposição para vocês perguntarem, para a gente poder falar sobre a política de Jacareí. Muito obrigado por acompanharem, divulguem para os amigos, vamos discutir a cidade, que tem muita coisa para a gente discutir, pensar junto e poder levar isso para a prática. Fique com Deus, tamo junto e até a próxima. Tchau, pessoal!